Aleluia. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim, é motivo de muito orgulho realmente estar mais uma vez aqui dividindo com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Motivo de orgulho para mim realmente estar iniciando aí uma semana de festividade, onde eu tenho a plena certeza e convicção que o Senhor fará grande maravilha durante, não só essa semana, mas durante todo o ano sobre as nossas vidas. Queridos, pode tomar o seu assento. Realmente o tema da semana que estaremos aí sendo agraciados é de volta à cruz. Realmente por minha vontade eu falaria também a respeito de cruz. Mas como não é a minha vontade que prevalece, a vontade do Senhor, eu trago realmente algo que o Senhor colocou no meu coração durante a semana para dividir, para fazer a gente pensar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. É realmente um assunto que eu tenho certeza que aqui na Embaixadores não tem ninguém com esse problema, mas que você conhece alguém que tem. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Pergunta então para o seu irmão, prometo que vou fazer só essa pergunta. Dê uma olhadinha para o seu irmão ao lado e pergunta para ele, por que essa ansiedade? Você, mais uma vez, você não confia em Deus? Amém. Queridos, hoje, o mundo atual onde vivemos num mundo aí, onde as coisas são imediatistas, as coisas realmente se movem com uma velocidade muito grande. Podemos falar um pouquinho sobre tecnologia. A tecnologia hoje, você compra um aparelho, daqui a 1 mês, 2, 5 meses, 1 ano, esse aparelho já é ultrapassado. E outras coisas mais. Então, o imediatismo, a sociedade urgente, a sociedade rápida, nos empurra realmente para fazermos coisas que às vezes nem queremos fazer. A sociedade atual, se nós formos falar de paciência e formos falar de tolerância, são virtudes que destoam na sociedade atual. Se nós saímos aí com o nosso carro, por exemplo, da igreja, até você chegar na sua casa, você levou 1, 2 fechadas, você está nervoso, você não tolera mais aquela pessoa que está devagar na sua frente. Se você vai no banco, a pessoa que está na sua frente no caixa eletrônica vai pagar uma continha ou outra a mais, você já não tem mais a paciência de esperar. Se o caixa quebra, enfim, as coisas vão acontecendo e a tolerância, a paciência diminui grandemente, porque a sociedade, porque o mundo atual onde vivemos realmente nos empurra para isso. Eu estava dando uma olhada num artigo, na realidade um livro, de um psiquiatra brasileiro muito renomado. E ele trouxe um dado que chamou realmente muito a minha atenção. Eu não quero falar sobre ansiedade no caráter patológico ou psicológico, porque eu nem tenho capacidade, não tenho formação para isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade que tem impedido, ou o excesso de ansiedade que tem impedido nós, cristãos, de estarmos realmente na presença do Senhor. E esse psiquiatra, bem conhecido, ele trouxe um dado no livro dele, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,4 bilhões de pessoas serão atingidas ou já foram atingidas pela depressão. 1,4 bilhões. Se nós formos olhar o mundo como um todo, em torno de 7 bilhões, ou um pouquinho até mais de 7 bilhões, estamos falando aí de 20% da população mundial, se não teve, desencadeará aí realmente uma depressão. E ele traz outro dado que é mais alarmante ainda, que é o que a gente gostaria de trazer para que a gente pensasse um pouquinho nesta noite. Ele trouxe esse dado que, segundo ele, psiquiatra, 80% da população mundial
seja ela adulto, seja criança, seja rico, seja pobre, seja uma pessoa estudada, seja uma pessoa sem estudo algum, tem ansiedade fora do controle. 80% da população mundial. Isso me chamou muita atenção. E realmente, buscando do Senhor sobre ansiedade, Deus realmente fez-me levar a um episódio onde Jesus ensina ali os seus discípulos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 6, versículo 25. Vamos ler até o versículo de número 34. Vamos realmente tecer algumas considerações sobre a ansiedade fora do nosso controle, aquela ansiedade fora do controle. Existe sim ansiedade, eu creio que aqui todos já passamos por isso, aquela ansiedade onde você estuda o ano todo, ou faz a faculdade, no finalzinho lá, está chegando a formatura, aquela coisa gostosa, aquele friozinho na barriga, de você realmente desfrutar daquele momento. Ou principalmente crianças, quando você fala, amanhã nós vamos viajar, a criança acaba nem dormindo à noite, aquela ansiedade gostosa de desfrutar realmente daquele momento que... Aqui a gente vamos falar ou tecer algumas considerações, ou pensarmos um pouquinho sobre aquela ansiedade que é fora do controle, que faz realmente nós nos distanciarmos daquilo que Deus tem para nós. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer ou com o que beberdes, nem quanto ao vosso corpo com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestimos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que precisa de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu problema. Queridos, aqui Jesus Cristo realmente ensinando os seus discípulos. Se formos dar uma olhada, o capítulo 6 de Mateus, ele se enquadra dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo de número 5 e finaliza no capítulo de número 7. Então Jesus aqui, ele ensina realmente os discípulos que ali estavam, a multidão que estava com ele, realmente como deveria ser o novo povo, a nova gente, o novo cidadão do reino. Então, se formos dividir o Sermão do Monte, poderíamos dividir ele em 3 partes. No capítulo de número 5, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças ou o caráter do cidadão do reino. Dividido também em uma conduta do cidadão do reino diante da lei. No capítulo de número 6, é o que vamos tecer considerações, Jesus fala sobre a conduta do cidadão do reino em relação a Deus. E no capítulo de número 7, a conduta do cidadão do reino diante dos valores da vida.
Então aqui Jesus realmente chama a multidão, leva adiante no monte e começa ali a ensinar. Se formos dar uma olhadinha aqui, Jesus ele divide praticamente a necessidade humana em 3 coisas básicas: necessidade de comer, necessidade de beber e necessidade de se vestir. São necessidades básicas do ser humano para uma sobrevivência, para que a gente possa usufruir. Só que, realmente, ele faz um alerta no início do versículo. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. Jesus ali detecta naquela multidão um problema. Não fiqueis ansiosos no que vestir, no que comer. Então Jesus ali faz uma detecção de um problema com aquela multidão para que realmente gerasse a eles o ensinamento. Engraçado é que 2014 anos seguintes, temos problema com ansiedade no nosso meio, na nossa sociedade. O ensinamento de Jesus há mais de 2000 anos atrás serviria muito bem para nós atualmente. Porque ficamos ansiosos com o que vamos comer, ficamos ansiosos com o que vamos vestir, com o que vamos beber, como vamos andar, como vai ser o nosso futuro. E aí Jesus, de forma clara e inteligente, começa os ensinamentos. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para você sobre a questão de ansiedade é a ansiedade quando ela sai fora do nosso controle ou quando ela sai do controle. A ansiedade ela sai do controle. Primeiro passo, quando nós perdemos realmente o meio, perdemos essa no meio, a preocupação quanto às coisas que são legítimas, que é essa que nós acabamos de falar, com relação ao que vamos comer, vamos beber. Isso é legítimo, porque isso faz parte de uma necessidade que nós temos. O nosso problema começa realmente quando essas necessidades são abastecidas e nós nos preocupamos em buscar muito mais além do que aquilo que precisamos. Se formos realmente dar uma olhadinha, eu vou usar um exemplo aqui, depois a minha esposa, por exemplo, vai me brigar comigo em casa. Se formos olhar as mulheres, por exemplo, eu vou usar mulheres como exemplo. Eu não vou pedir para levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Eu vou ser bem, vou usar o exemplo mínimo. Quem de vocês tem menos que 5 pares de sapatos em casa? Não precisa levantar a mão. Eu tenho plena convicção que a maioria tem muito mais do que 5 pares de sapatos. Isso é uma necessidade? Obviamente que isso não é. Poderia ter, com certeza. Isso é um pequeno exemplo quando nós buscamos coisas, nos ansiamos coisas para buscar além do que pode consumir. Muitas vezes, pessoas doam seus sapatos e muitas vezes nem usam. Por quê? Está muito além do que realmente precisa. Criamos assim, então, um problema. Porque criamos, então, a necessidade de ter. A necessidade da conjugação do verbo ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele outro. Então aquela ansiedade gostosa, ela começa a sair fora do controle. O eixo da nossa vida começa a sair fora do controle. E aí começamos a conjugar o verbo ter e adquirir coisas, muitas vezes, sem necessidade. E aí passamos a entender que Deus, como nosso provedor, começa a ficar em segundo plano. Porque invertemos o papel de, em vez de que Deus seja o nosso provedor, nós queremos ser os provedores principais. E aí começam as declarações daquela pessoa que é ansiosa, compulsiva em querer ter. Eu acordo de manhã, sou eu que acordo 5 horas da manhã. O dinheiro é meu, então eu acordo 5 horas da manhã. Eu tive uma infelicidade de ouvir de uma pessoa muitos anos atrás. Quando eu falei para ela que Deus era o provedor de todas as coisas, ela falou assim, é Deus que acorda 6 horas da manhã para trabalhar?
Então, invertemos o papel do Deus que provê para nós provermos a nossa necessidade. E aí é que essa ansiedade de querer ter, de buscar, perder o controle de ter, é que começa o grande problema. E muitos questionam, então dizendo, então eu não posso ter as coisas, eu não posso ir atrás de buscar coisas melhores? Mas aí Deus é contra eu estudar, eu me esforçar no estudo? Deus é contra eu ter sonhos para crescimento, para que eu seja realmente melhor? Então Deus é contra eu buscar uma maneira que me traga, uma carreira que me traga tranquilidade? Ou Deus é contra eu me preparar para quando chegar um momento lá na frente de uma aposentadoria, eu possa fazer isso de maneira tranquila? A resposta é não. Deus não é contra nada disso. Deus, ele só vai ser contra não, ele só vai nos questionar ou trazer à nossa memória quando essas coisas tomarem o lugar dele na nossa vida. Quando realmente essas coisas, a busca por essas coisas ficarem entre nós e Deus. Aí sim Deus vai nos questionar, vai trazer à nossa memória que estamos partindo para um caminho errado. Quando você confia realmente no trabalho como fonte de felicidade, ou quando você confia no seu conhecimento como realmente a fonte de estabilidade que você vai ter, ou quando você confia ou sonha em ter uma casa melhor, não para ter um conforto melhor para a sua família, para aquelas pessoas que estão debaixo ali da sua cobertura, mas quando você faz isso para ostentar alguma coisa, Deus vai ser contra você, não. Deus vai te mostrar que você está indo para um caminho errado. Ou quando realmente você acha que a vida é um modelo do carro, ou um carro do ano, ou um modelo de uma marca aí tradicional. Então, quando nós entendemos, ou buscamos esse tipo de coisa, e colocamos ela na frente, entre nós e Deus, é o momento de realmente pararmos para dar uma olhadinha e vermos que a ansiedade em ter, em buscar as coisas materiais, em buscar as coisas que são além daquilo que nós necessitamos, vão nos distanciar do Senhor. Segunda coisa que eu gostaria de trazer, realmente para pensarmos um pouquinho. A ansiedade, ela sai do controle quando não se compreende ou nós não compreendemos o valor que temos diante de Deus. Quando você, quando eu, quando as pessoas não sabem o valor que nós temos diante de Deus, esse tipo de ansiedade, ela sai do controle. Pessoas assim, pessoas ansiosas dessa forma, primeiro passo que ela encontra, faz tudo para ser apreciado pelos homens. Primeiro passo. Aquela pessoa que ela não sabe, aquele ansioso, fora do controle, a primeira coisa que ele faz é fazer tudo para ser aparecido diante dos homens. Segundo passo que ele faz é, tudo que é feito é com intenção de receber elogio ou aplauso. E uma outra coisa muito interessante, esse tipo de ansioso, ele não trabalha nos bastidores. Ele precisa de palco, ele precisa de holofote, e ele precisa de coisas para que as pessoas vejam, para que ele receba o retorno do ser humano ou dos homens que estão olhando. Essa pessoa, esse ansioso, ou essas pessoas ansiosas dessa forma, eles não sabem verdadeiramente o valor que ele tem diante de Deus. Queridos, você sabe o valor que você tem diante de Deus? A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Deus fez imagem e semelhança dele. Você tem muito valor diante do Senhor.
Você não precisa realmente fazer as coisas para que o homem te veja. Você não precisa fazer as coisas para que seja aplaudido. A Bíblia diz, Jesus ensinando os discípulos em termos de oração. Ele falou, quando você quer orar ao Pai, entra no seu quarto, num lugar onde você e Deus vai ter o contato. Não seja que nem os fariseus e os escribas, que vão nas esquinas e falam em voz alta para ser visto pelos homens. Porque pelos homens eles vão receber um retorno. Mas quando você quer, entra no quarto e fala em secreto com o Senhor, porque lá Ele te vê em secreto. Queridos, os bastidores faz parte do reino dos céus. É gostoso ver na segunda-feira, por exemplo, de manhã aqui, quem vem limpar a igreja. Ninguém enxerga, mas Deus enxerga. Ou você que está lá atrás, ou qualquer trabalho que você já feito, que não haja aplausos. Dá a impressão que você não é reconhecido, mas você é reconhecido pelo Senhor, porque Ele vem em secreto, e no momento certo, Ele abençoará a sua vida. Não espere que os homens te aplaudam, não espere retorno de ser humano algum, porque o ser humano vai te decepcionar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, o Senhor nunca vai te decepcionar. E no momento certo, Ele exaltará a sua vida, para que o nome dEle possa ser glorificado através de você. Aleluia. O ansioso que não compreende o valor que tem diante de Deus, tende a fazer a parte de todo mundo. Ele quer fazer a parte de todo mundo. Deixa comigo que eu faço. Então ele vai e fala assim, o meu marido é muito devagar, meu marido é muito lento, eu vou fazer a parte dele. Isso a esposa fazendo. Querida, minha querida, deixa o seu marido ser marido. Deixa o seu marido conduzir a casa. Deus deu a ele uma ordem de sacerdote dentro da casa. Não queira tomar a parte dele no casamento. Você vai tomar os pés pelas mãos. O Senhor te deu outra coisa para ser feito e não ser o sacerdote do lar. Como diz o velho ditado, devolva a botina do seu marido. Tira a botina do pé. Tem muita mulher hoje querendo tomar o lugar do marido dentro da casa. Quer tomar as decisões. Mas o Senhor realmente Ele deu. Ele falou, o homem é o sacerdote do lar. Ele toma realmente a frente das coisas. Marido, pare de fazer as coisas da sua mulher. Eu não digo isso em termos de lavar a louça, tá? Maridos, continuem a lavar a louça. Não é dessa forma. Mas pare de tomar o lugar da sua mulher. A mulher tem um papel importantíssimo. O marido ele quer tomar a frente, quer ser o sacerdote, mas não quer ouvir a sua esposa. Queridos, a esposa tem muito consentimento, ela tem uma inteligência enorme. E ela sabe, como diz a palavra de Deus, ser auxiliadora. A esposa tem que estar do lado, ajudando, tomando as decisões corretas para que a sua vida como casal, a sua vida realmente como família possa caminhar de forma unida. Infelizmente, na sociedade hoje, o que vemos é ou o marido é muito bruto, ou bate na esposa, ou ele está 10 passos na frente, a esposa com a penca de filho andando nas costas. Mas ela tem que estar do seu lado. Ela tem que estar contigo. E esse ansioso, ele tem também a mania de falar com o líder. Meu líder é muito devagar, o ministério não anda porque o líder é muito devagar, eu preciso tomar a frente, se eu não fizer, a coisa não anda. Líder e liderado, embaixadores de Cristo. Deus te deu algo para ser feito. Se você é líder hoje, é porque Deus constituiu a sua vida assim. Então, primeiramente, ouça de Deus o que tem para o seu ministério. Ouça de Deus a direção que Ele te dá. Assim você vai tomar a direção certa e vai levar os seus liderados com você. Ouça os seus liderados. Escutem eles têm boas ideias. Ensine para que um dia você possa sentar e ele possa ser líder também. Liderado não tome a frente do seu líder. Ele foi constituído. Existe uma hierarquia, cumpra isso. E o ansioso que não respeita isso, toma os pés pelas mãos. Se eu não tomar a frente das coisas, ela não acontece. Se eu não fizer, Deus não faz. Querido, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui. Nem levantaríamos de manhã.
mas a imensa misericórdia do Senhor tem nos alcançado a cada dia e tem feito nós caminharmos aí com Ele em busca aí realmente da eternidade. Terceira coisa, e olha que coisa muito legal. Esse tipo de ansioso, ele tem um problema muito grande quando nós lemos. Projeta para mim aí, por favor, João, capítulo de número 15, verso de número 5. Esse tipo de ansioso que tem a perca desse controle, ele tem muito problema com esse versículo. João, capítulo de número 15, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem a videira. Tem muita gente que quer ser videira. A videira é Jesus Cristo. Nós somos os ramos. E sem a videira, os ramos não fazem nada. Sem a videira, os ramos não fazem nada. Sem o Senhor, nós não fazemos nada. Terceira coisa que eu gostaria de trazer. A ansiedade, ela sai do controle quando nós, no alto, sabotamos. Quase morri o final de semana inteiro para lembrar dessa palavra de autossabotagem. Nós tínhamos visto isso lá no método CIS e eu não lembrava dessa bendita palavra. Quando nos autossabotamos. Tem um princípio que se algo der errado, nada vai dar errado. Tudo vai dar errado. Esse tipo de pessoa, esse autossabotador, essa pessoa ansiosa e autossabotadora, tem o princípio de que quando começa ou quando acontece alguma coisa de errado, o restante vai dar tudo errado. Quando não dá nada certo, quando não dá uma coisa que ele vai fazer ou que as pessoas que estão em volta faz e dê ali alguma coisa que não está planejado, o restante vai dar tudo errado. Esse autossabotador, ele sofre por antecipação. As coisas não aconteceram. De repente não vão nem acontecer e ele está sofrendo. Não, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, essa doença que me falaram que está aí. Ai, se chegar e se for, e começa já o sofrimento. E já começa o sofrimento. Eu até imagino os corintianos ontem no jogo do Santos, já teve o sofrimento antes do jogo, né? Porque daí o Santos ganhou, já havia o sofrimento. Amém. Então essas pessoas ansiosas e autossabotadoras, antes das coisas acontecerem, eles estão sofrendo. Se preocupam com doenças que um dia jamais terão, mas já estão sofrendo por isso. Ou estão tristes de uma saudade que talvez jamais terão. Eu brincava conversando com a Edmé não está aqui, né? Conversando com ela, está ali, ó. Falando sobre isso na quinta-feira na reunião. Ela falou assim, o pior de nós morrermos é com quem vai deixar o filho. Olha que coisa, né? Nós sofremos por antecipação. Nós sofremos realmente por aquilo, esse tipo de ansioso sofre por aquilo que, de repente, jamais vai acontecer. Esse é o ansioso que auto se sabota, ou que realmente auto-sabotador de si. Queridos, falamos de alguns tipos realmente de ansiedades que saem um pouquinho fora do controle. Mas o que fazer então nesse mundo girando de forma tão rápida, realmente nos empurrando muitas vezes para tomar decisões rápidas ou tomar decisões realmente que às vezes nem queremos. Mas o que podemos então fazer para que nós não fazemos parte disso? Ou para que nós possamos auxiliar alguém que faz parte de quadros como esse aqui? Eu gostaria de trazer para vocês 3 coisas também de forma bem rápida, para a hora não ir muito longa, que podemos usar, que podemos fazer para que não entramos num quadro como esse,
Que a ansiedade não tire-nos da presença do Senhor, que ela não faça nós sofremos por coisas que de repente nem acontecerão. Primeira coisa dela que devemos realmente fazer, ou pensar um pouquinho nessa noite, reconhecer o nosso estado. Quem nós somos? Qual é o nosso estado atual? Qual é o nosso estado? Primeiro devemos reconhecer que somos pecadores e totalmente dependentes da misericórdia do Senhor. Somos pecadores e totalmente significa totalmente dependentes do Senhor, não dependente em uma área, dependente em outra área, e aquela eu não preciso de Deus. Temos que reconhecer que somos totalmente dependentes da sua misericórdia. Mas uma outra coisa, que sem essa as coisas não vão caminhar. Eu preciso declarar, eu preciso mostrar que eu necessito realmente de mudança. Sem realmente essa declaração ou sem essa mudança, as coisas não vão caminhar. Então, eu preciso, primeiramente, reconhecer o meu estado atual, que eu sou pecador, que eu sou dependente do Senhor. Segundo passo, eu preciso realmente declarar, Senhor, eu preciso realmente de mudança. Se formos buscar um pouquinho na Bíblia, quando aquele jovem rico vai ter uma conversa com o Senhor e fala, Senhor, o que eu faço para herdar realmente o reino dos céus? Você guarda os mandamentos, não matarás, adorarás seu Deus? Não, isso eu tenho feito realmente desde a mocidade. Aí Jesus olha para ele e fala, ainda você precisa mudar em uma coisa. Você realmente não está reconhecendo o seu estado atual. Você precisa realmente mudar uma coisa. Vende tudo que você tem. Distribui, entrega aos pobres, vem e me segue. E realmente aquele jovem se entristeceu, porque realmente possuía muitos bens. Mas essa pergunta, ou esse diálogo com Jesus, não era para que ele se desfazesse de repente de tudo que ele tinha, não. Mas que ele mudasse o quadro, que ele declarasse que precisa mudar realmente o foco do coração dele, que era realmente voltado para aquilo que não era Deus. E ele se entristeceu. Então, quando eu realmente não entrego ao Senhor, ou não declaro ao Senhor que eu preciso mudar, ou não abro o coração a Ele para que a mudança venha acontecer, isso não vai acontecer. Mas quando eu realmente entro na presença do Senhor, prostro diante dEle e falo, Senhor, eu sou pecador, dependente do Senhor eu sou, mas eu preciso de mudança. Queridos, eu dou asa à minha imaginação, eu creio que Deus abre um sorriso enorme. Falo, filho, é isso que eu queria ouvir de você. É isso que eu queria ouvir de você. Você falando isso, eu tomo você pelos braços e mudo a sua vida, e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você. Você não sai aos olhos do Senhor. Muitas vezes achamos que Deus perde o controle da situação na nossa vida. Às vezes fala, será que o Senhor deu uma errada comigo aqui? Não é possível que isso está acontecendo. Queridos, Deus não erra. Essa palavra não existe em seu vocabulário. Essa é uma palavra humana de errar. Deus tem todas as coisas do controle. Ele não tem sombra de variação alguma. Ele sabe realmente o que está fazendo comigo, sabe o que está fazendo contigo. E se de repente a situação que eu está passando nesse momento, não ache que Deus se escondeu ou que Deus não está te vendo. Mas no momento certo Ele vai se levantar e vai falar, filho, a situação que você está passando é por isso, é por aquilo, é para o seu crescimento e para que o meu nome seja glorificado através da sua vida.
Querido, segundo passo que devemos realmente dar uma olhadinha, ou adotar, ou fazer algo para que realmente essa ansiedade ou ansiedade nenhuma possa tomar o controle da nossa vida. É nós realmente adotarmos um novo estilo de vida. Como vamos viver a mesma vida se realmente reconhecemos que somos pecadores, dependentes do Senhor, que levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida a Ele, se mantivermos o mesmo estilo de vida? Devemos realmente mudar, ter um novo estilo de vida. E eu poderia usar aqui inúmeros exemplos bíblicos, mas não tem como deixar de falar da vida de Paulo. Não tem como a gente falar sobre uma mudança tremenda de vida sem citar a vida de Paulo. Paulo ele escreve de uma forma tremenda, Filipenses capítulo 4, verso 4, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Não é alegrai-vos sempre no meu cartão de crédito, na minha conta bancária, no meu vizinho. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o engraçado é que Paulo aqui não estava bem. Quando eu digo bem, ele não estava num castelo, num palácio. Quando ele fala isso, ele estava o quê? Encarcerado, preso. Como que uma pessoa presa de forma injusta pode incentivar as outras pessoas a falar: alegrai-vos, sejam alegres? Talvez vocês, se tivessem uma situação dessa, estariam reclamando. Mas como? Eu vou estar encarcerado, uma coisa que eu nem fiz. Estaríamos lá realmente murmurando outras coisas assim. Mas Paulo sabia que fisicamente ele poderia estar preso, mas a palavra do Senhor jamais ficaria preso através da sua vida. Então ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo realmente, a partir do capítulo número 9 do livro de Atos, tem uma mudança tremenda de vida. O perseguidor aí, ele passa a ser perseguido. A vida que outrora era de perseguir os cristãos, achando que fazia em nome de Deus, mudou o quadro e realmente ele começou a propagar o nome do Senhor. E o mesmo Paulo, na mesma carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, apenas a parte A, o início do versículo, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Amém? E o mesmo Paulo, também na mesma carta. Olha que carta linda essa de Filipenses. Falar nisso, André, eu peguei o livro lá e só vou devolver depois que eu ler inteiro. Então. Amém? E Paulo, com toda a experiência que tinha, Filipenses capítulo de número 4, verso 12 e o verso 13 diz assim: sei passar por necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo realmente teve uma experiência e realmente soube deixar a vida que outrora tinha e adotar um novo estilo de vida. E realmente o Senhor foi com ele em todas as coisas. E para nós realmente finalizarmos isso que o Senhor colocou no nosso coração, para que pudéssemos pensar um pouquinho. Terceira coisa, mantenha viva a visão de quem Deus verdadeiramente é. Essa visão você nunca pode apagar de quem Deus verdadeiramente é. Lembre-se, nossa ansiedade, ela cresce quando perdemos a visão de quem Deus verdadeiramente é nas nossas vidas.
Quando realmente perdemos a visão de quem Deus é, nos afastamos dele aos poucos. E assim damos lugar ao quê? Ansiedades, elas crescem e tomamos os pés pelas mãos e tomamos decisões aonde muitas vezes colocamos na conta de Deus coisa que Deus não disse. Quando realmente perdemos a visão ou não deixamos essa visão viva dentro de nós de quem Deus verdadeiramente é. Deus é um Deus vivo. É um Deus que resolveu realmente ter um relacionamento com o ser humano. Como nós já falamos, nós somos coroa da sua criação. Ele quer um relacionamento com você, Ele quer um relacionamento contigo, não apenas no culto de domingo, ou quando você vem à igreja. Ele quer um relacionamento contigo diariamente, todos os momentos. Então tudo que nós devemos fazer é: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, a decisão é essa, eu tenho esse problema, eu não consigo fazer, eu preciso disso. Eu adoro o Senhor em todos os momentos. Ele quer esse tipo de relacionamento conosco. Um relacionamento de pai, onde nós realmente deitamos ali no seu colo e falamos: Pai, realmente não dá. A caminhada é difícil, os problemas acontecem, eu não sei como fazer. E aí realmente o Senhor faz o cafunézinho na nossa cabeça e fala: Filho, deixa comigo. Muitas vezes você não vai fazer, mas eu vou fazer por você. Deixa comigo que eu te carrego quando os seus passos não puderem ser dados. Quando a caminhada estiver diferente, quando a caminhada estiver difícil, quando o caminho estiver estreito, quando os espinhos realmente tiveram pé, quando a tempestade se levantar, quando o mar se fechar, quando a cova estiver lá, quando a fornalha for acesa, eu estarei contigo. Deixa comigo que eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu cuido de você. Muitas vezes você vai sofrer algumas coisas porque eu permito que isso aconteça para que você cresça. Os ensinamentos muitas vezes que eu vou te dar vai doer um pouquinho, mas você vai passar por isso que eu sou contigo. Eu conheço o filho que eu tenho. Deus não vai isentar a gente de sofrer. O sofrimento é para crescimento e o sofrimento é para que nós reconhecemos que Ele é Deus em nossa vida. Muitas vezes achamos que o ensinamento é gostoso, é bonitinho. Não, muitas vezes o deserto vai ter que ser passado. Muitas vezes a cova vai ter que se descer na cova. Mas o leão, a fornalha não vai, o fogo não vai consumir a gente, porque o Senhor entrará em cena antes que isso possa acontecer. Então não perca a visão de quem Deus verdadeiramente é. Porque muitas vezes achamos que Deus é um Deus cósmico, um Deus mágico, que vai, quando a sua conta estiver negativa, vai fazer uma mágica e aparecer R$1 milhão ou algo parecido. Quando o seu carro furar o pneu, Deus vai mandar um pneu dos céus para trocar lá no seu carro. Muitas vezes achamos que Deus é um Deus cósmico. Mas Deus, Ele resolve se relacionar com o homem. Então a sua bênção vai chegar através de um irmão. A sua cura vai chegar de Deus através de um irmão. Aquilo que você necessita vai chegar através de um irmão. Quando Jesus realmente fala aqui, Ele cita elementos da sua criação. Quando Ele fala assim, dá uma olhada nas aves dos céus, elemento da sua criação. Elas semeiam, elas têm celeiro para colocar? Não, mas Deus cuida. Deus realmente faz com que elas recebam a porção diária. E aí Jesus Cristo fala, dá uma olhada nos lírios do campo. Se Deus se preocupa em cuidar dos lírios, que muitas vezes o ser humano nem conhece, quanto mais de vocês. E aí a pergunta é, vocês não têm mais valor que isso? Nosso valor para Deus é inestimável. Quando nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é, sabemos o valor que temos diante dEle. E para nós finalizarmos, eu queria que projetasse, se possível, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. 1 Pedro, quem Deus verdadeiramente é.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Não devemos perder realmente a visão viva de quem Deus realmente é. Amém, queridos? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Queridos, Deus tem me incomodado realmente com essa questão de ansiedade. Se eu falar ansiedade na minha casa, a minha filha Larissa é uma benção. Ela vai se apresentar dia 1º de julho lá na escola, na dança da escola. Faz 20 dias que ela já pegou a roupa e deixou separada. Ela é uma benção com questão de ansiedade. Mas e nós dentro do povo cristão, você, novo convertido, uma nova vida, um novo nascimento. A ansiedade tem realmente separado você de uma visão clara de quem Deus é? Ou ela tem separado você de realmente você entender o propósito que Deus tem ou o valor que você tem diante dele? De repente a ansiedade, através da ansiedade inicia-se outras doenças, de pessoas que ficam dentro de quartos trancados, sem sair de casa, com medo de andar em elevadores, de subir em altura, ou seja, aquilo qual for. Muitos denotam ou realmente direcionam ansiedade fora do controle aquelas pessoas que não temem ou não realmente se submetem a Deus. Eu não gostaria de usar esse termo, mas muitas vezes perdemos o controle em certos momentos da vida e realmente perdemos a visão daquilo que Deus tem e, consequentemente, nos afastamos dele. Eu não sei se você se identificou com algo que Deus trouxe a nós nessa noite. Se de repente você se identificou com algumas coisas disso e fala, Senhor, eu tenho tentado realmente que eu não passe por situações como essa, mas eu realmente não tenho conseguido. Queridos, você não vai conseguir, sabe por quê? Porque isso muitas vezes não depende só de você. Depende de você falar, Senhor, é contigo. Se realmente não entregarmos o nosso problema, ou não entregarmos o nosso anseio, ou a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, como já foi dito aqui, como Deus vai agir desta forma nas nossas vidas? Obviamente Deus é soberano, se Ele quiser agir, quem vai impedir? Mas Ele quer que realmente nós façamos isso voluntariamente, para que realmente possamos tomar uma porção maior da parte do Senhor. A Bíblia diz que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem para nós uma vida em abundância. Mas a vida em abundância é Ele que tem para nós, não somos nós que temos para Ele. Estamos muitas vezes invertendo o papel e achamos que a vida em abundância é por conta própria. Não. Vamos viver realmente essa vida abundante quando realmente reconhecemos o valor devido e damos realmente total poder ao Senhor para que Ele possa realmente trazer para nós essa vida em abundância. Se realmente você se identificou com algo aqui que o Senhor ministrou essa noite, eu gostaria que realmente você fechasse os seus olhos.
realmente colocasse esses anseios, essa ansiedade ou algo direcionado no que foi dito aqui diante do Senhor. E realmente abrisse o seu coração e crendo que o Senhor pode realmente mudar esse quadro. Eu tenho uma convicção plena de que o quadro será mudado e você vai realmente tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem prometido a nós. Então eu gostaria nesse momento de você fechar seus olhos.